Bom, nesse vídeo a gente vai tratar sobre o mistério do jogador MT. Edema ósseo na vértebra causado por estresse ou afastado porque está em vias de vencer o seu contrato de empréstimo junto ao Volta Redonda? Vamos falar sobre a situação do MT, vamos falar também sobre o jogador Andrei, que está sendo pretendido pelo técnico do Santos, o técnico argentino que colocou o nome do Meia na lista de jogadores para reforçar o Santos no Campeonato Brasileiro, e vamos também conversar sobre uma possível negociação do jogador Evander. Saiu uma formalização do Galatasaray da Turquia oferecendo uma grana no Evander, pode pintar alguns milhões nessa negociação para o Vasco da Gama. Depois da vinheta aqui no canal Vascaíno do Cerrado, eu venho com essas informações, então espero ou conto com o seu joinha desde já. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes aqui do canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal e contando com o seu joinha, que é de graça e vai ajudar muito esse vídeo a ser recomendado para mais vascaínos no YouTube. Então, às vezes vocês assistem o vídeo e esquecem de deixar aí o joinha. Já deixa agora para você não correr o risco de esquecer, e é importante para a gente chegar a 50 mil inscritos aí no canal. Então você que chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se inscreve no canal, curte aí, segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, onde a meta é chegar a 10 mil seguidores, estamos chegando a 8, falta pouco para a gente poder fazer o arrasta para cima lá no Instagram. Vamos falar de notícia, vamos falar de futebol, vamos começar com o Evander. Segundo a publicação do @Fontes da Colina, o Galatasaray da Turquia formalizou uma proposta de 6 milhões de euros para o atleta ex-Vasco da Gama Evander ir jogar no futebol turco. Evander tem 22 anos, joga hoje num time da Dinamarca e tem contrato até o dia 30/6/2024. Se a negociação acontecer, o Vasco tem direito a 5% do valor total da negociação. Então o Vasco pode faturar algo na casa de 2 milhões de reais com uma venda do Evander. Seria importante aí para pagar salários, botar as contas em dias ou ajudar o clube que está numa situação muito difícil. Vamos para um próximo assunto, vamos falar agora do Andrei, o jogador Andrei, que é um jogador bastante utilizado pelo técnico Cabo, Marcelo Cabo, que desde que chegou falou que o Andrei seria titular nesse time, que é um jogador que ele espera muito para o Vasco na Série B. O Andrei hoje foi especulado no Santos, e eu vou deixar uma matéria aqui do Bruno Andrade, colunista do UOL, que diz o seguinte: à espera de colocar fim ao transfer ban. Deixa eu explicar o que é o transfer ban. O Santos teve aí uma punição da FIFA e ele estava proibido de fazer negociações, então parece que já está quase acabando o tempo dessa punição. Então vamos seguir aqui. Nas próximas, então vamos de novo, à espera de colocar fim ao transfer ban nas próximas semanas, para voltar a contratar, o Santos já começou a discutir os nomes de alguns potenciais reforços com Ariel Roland, que é aí o técnico argentino, o novo técnico do Santos. Um dos jogadores pedido pelo técnico argentino é o volante Andrei, do Vasco da Gama. A ideia do treinador é fortalecer o setor de meio de campo, sabendo das limitações financeiras do Santos. Então, ou seja, o Andrei é tipo que um paliativo, ele sabe das limitações financeiras, está indo ao mercado pensando em jogadores para reforçar o Santos e logo pensou no Vasco da Gama, um time que é quebrado, cheio de problemas, tá aí com o Pires na mão, negociando jogadores lesionados ou voltando de cirurgia. Então todo mundo vê a putaria que é o Vasco da Gama, então vamos para o Vasco fazer compra, que lá é fácil. Entrei em contato com algumas pessoas do Vasco que me disseram que a multa rescisória do Andrei, ela foi aí estipulada em 15 milhões de euros. Só que isso já faz 4 anos
Lógico que ele não vai ser negociado por uma multa de quase mais de 100 milhões de reais. Acho que se oferecer aí 3, 4 milhões de euros, é capaz de conseguir fechar negócio com o Vasco da Gama e levar ele para o Santos. Mas o Santos também está passando por problemas financeiros e acho muito difícil o Santos conseguir pagar uma multa rescisória e levar o Andrei, que tem aí, segundo o Transfermarkt, um contrato até 31/12/2021, até dezembro. Eu não sei se ele já pode assinar um pré-contrato no meio do ano, mas ele só iria para a próxima temporada, tá? O jogador tem 23 anos e é cria da base, é cria do Vasco da Gama. Então, beleza? Falamos do Evander, falando do Andrei, agora vamos falar do MT, que muita gente está em dúvida de percentual, quanto que o Vasco tem de percentual desse jogador. Bom, eu procurei matérias a respeito do MT ou do contrato que foi renovado do MT e a última atualização que eu consegui foi uma matéria no GE no dia 29/9/2020, que dizia o seguinte: MT está emprestado pelo Volta Redonda pelo contrato entre os clubes, o Vasco tem até 31 de dezembro de 2021 para decidir se irá contratá-lo. Por hora, embora tenha interesse, o Vasco não abriu tratativas com o Volta Redonda. No contrato, o valor para a compra de 70% dos direitos econômicos varia em média no passar do tempo, iniciando na casa dos 400 mil reais e terminando na faixa dos 600 mil reais. Então o Vasco tem sim que procurar o Volta Redonda para poder fazer um negócio com o MT. Lembrar que o contrato dele vence no final do ano de 2021 e talvez esse seja o motivo pelo qual ele foi tirado da vitrine. Atualmente o Volta Redonda tem 100% dos direitos do jogador. Então uma galera que achava que o Vasco tinha percentual do MT, pelo que eu vi nessa matéria, não tem, a não ser que alguém do Vasco venha para poder explicar essa situação de percentual, se o Vasco conseguiu comprar alguma parte dos direitos econômicos do jogador. Com edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5, MT está afastado do time sem previsão de volta. A última vez que jogou foi no 1-1 contra o Botafogo no dia 26 de março pelo Campeonato Carioca. É estranho porque o MT vinha jogando bem, a mídia, né, a Record, porque o Carioca não tá passando na Globo, a mídia dando uma moral para o MT, dizendo que estava jogando muito improvisado como lateral esquerdo, e ele é meia. Eu lembro que o Marcelo Cabo falou, é um jogador coringa, a gente pode utilizar ele de lateral, de meia, de atacante, então um jogador polivalente, estava muito empolgado com ele, e aí me assustou. Eu vi um áudio, uma entrevista do Marcelo Cabo ao GE, dizendo, já esfriando com o MT, dizendo que estão procurando um lateral, e eu não entendi. Parece que diminuíram o interesse e a propaganda para poder negociar com o Volta Redonda. Lembrar que a gente está em abril, chegando em maio, daqui a pouco ele pode assinar um pré-contrato com um clube no meio do ano e já sair do Vasco, até porque ele não pertence ao Vasco, segundo a matéria publicada no GE no dia 29/9/2020. Talvez isso explique o afastamento do MT do time titular, ou não. Acho que o Vasco deveria se pronunciar, o Vasco deveria falar sobre o contrato do MT, como é que está essa situação com o Volta Redonda e sobre essa lesão que afastou ele aí dos campos ou do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Tá bom? Essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. A situação do Evander, que está sendo cogitado no futebol turco, a situação do Andrei, que está sendo cogitado no Santos, e a situação do MT, que é um mistério que ninguém sabe o porquê, se é mesmo a lesão ou se é a renovação de contrato que está pesando para deixar o jogador fora do time, fora das partidas. Conto com o seu joinha, conto com você compartilhando esse vídeo. Grande abraço e saudações vascaínas.